Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Matematicando, comigo o professor Marcelo Pereira. Hoje nós vamos tratar de radiciação, assunto do nono ano do ensino fundamental. Então nós vamos resolver uma lista com 10 atividades, sendo uma delas de potência de base 10, o restante de operações com radiciação, operações e as suas respectivas propriedades. Ok, então a primeira questão é o seguinte: o vestibular da Unicamp em 1999 teve 3.800.000 candidatos inscritos. Esses dados são fictícios, ok? A desistência foi muito grande dentre os inscritos, de 7.151 candidatos. Com base nessa informação, podemos escrever o número de candidatos inscritos na forma de potência de base 10. Então, para fazer isso, primeiramente identificar qual dos três números aqui que ele quer que escreva em base 10, que é candidatos inscritos. Então, a informação que ele quer é candidatos inscritos, que é a quantidade de 3.800.000. Então, nós temos duas maneiras para escrever isso em base 10. Então, nós vamos pegar o número 38, que é o número que nós temos, vezes 10, elevado à quantidade de zeros que nós temos no número. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Acabou. Prontinho. Ou ainda podemos escrever 3,8 vezes 10 elevado a 6. Os 5 zeros mais um número que vem depois da vírgula, que no caso agora nós definimos como o 8. Então, nós podemos escrever esse número dessas duas maneiras, ok? Essa questão é só isso. Então, bora para a segunda questão. Então, na segunda questão, nós temos calcule o valor de x. Na letra A, é raiz cúbica de 1 mais raiz quadrada de 49. Perceba que nós temos uma raiz dentro da outra. Então, aqui nós vamos resolver da seguinte maneira. Nós vamos resolver de dentro para fora. Então, nós vamos repetir aqui. X é igual a raiz cúbica de 1 mais a raiz quadrada de 49 é 7. Então, nós já resolvemos e deixamos lá dentro. Ok? Tá fugindo a imagem aqui. Só um minuto. Então, aqui nós vamos continuar. X é igual a raiz cúbica de 1 mais 7, que está lá dentro, que é 8. Para resolver a raiz cúbica de 8, é fatorar o número 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Então, quantos números 2 nós encontramos? 3. Então, nós vamos escrever isso dentro da nossa raiz. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, agora nós podemos simplificar o 3 do índice com o 3 do expoente. Isso vai nos sobrar x igual a 2. Ok? Então, a questão A é isso, x igual a 2. A questão B está um pouco abaixo, que é uma raiz dentro da outra também. Então, nós temos que y é igual a raiz quinta de menos 1 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 mais raiz cúbica de 1. Então, novamente, nós vamos resolver de dentro para fora. Então, nós vamos repetir todas as raízes maiores. Então, nós vamos ter menos 1 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Só um minuto. Então, aqui nós vamos ter mais raiz quadrada de 3. Agora nós resolvemos a raiz cúbica de 1, que é 1. Então, já resolve e tira da raiz. Nós já eliminamos a primeira raiz menor, que é a de dentro para fora. Então, já resolvemos uma.
Então aqui nós vamos ter agora raiz quinta, continuando, menos 1 mais raiz quadrada de 2. Aqui na menor raiz agora de dentro, nós temos 3 mais 1, que é 4. Então isso é raiz de 4, que vai dar 2, certo? Então tudo dentro da raiz. Logo, y é igual a raiz quinta de menos 1 mais raiz quadrada de 2 mais 2, que é a resolução dessa menor raiz agora. Raiz quadrada de 4 é 2. Novamente, nós terminamos com 2 mais 2 dentro da raiz. Agora a menor, a segunda, a penúltima raiz para resolver. Então nós vamos ter raiz quinta de menos 1 mais raiz quadrada de 4, que é 2 mais 2, que está dentro da menor raiz agora. Então nós vamos ter aqui raiz quinta, que y é igual a raiz quinta de menos 1 mais raiz quadrada de 4, que é 2. Então dentro da raiz nós vamos ter raiz quinta de menos 1 mais 2 é mais 1, né? Então é 1 positivo. E raiz quinta de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes é 1. Ok? Certinho. A questão número 2 é isso. Ok, na questão número 3 nós temos o resultado da soma algébrica dos radicais de raiz de 20 menos raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 24 mais raiz quadrada de 125 menos raiz quadrada de 54. Então aqui nós temos radicais diferentes, né? Raízes diferentes, só que tem todas o mesmo índice, que é índice 2. Então são todas raízes quadradas. Então primeiramente nós precisamos fatorar todas essas raízes para ver se nós vamos chegar ao mesmo radicando, ou seja, quem está lá dentro, se a gente reduz ao mesmo número, mesmo radicando. Então, nós vamos começar pelo 20. Então, vou fatorar o 20 aqui no canto. Nós temos 20 dá por 2 porque é par, dá 10 que dá por 2 e dá 5. 5 só dá por ele mesmo. Então, o que nós encontramos? 2 ao quadrado vezes 5. Nós vamos escrever isso dentro da primeira raiz, então. Isso é 2 ao quadrado vezes 5. Dentro da primeira raiz, menos a raiz quadrada de 24, nós vamos também fatorar o 24, que dá por 2, que dá 12, que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Conferindo, 24 por 2, 12, 12 por 2, 6, 6 por 6, 2. Ok, certinho. Então nós encontramos 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3. Então nós temos 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 dentro da segunda raiz. Mais raiz quadrada de 125. 125 fatorado. Só dá por 5, porque termina em 5. Então vai dar 25, que dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então, nós encontramos agora 5 ao cubo, ou seja, 5 ao quadrado vezes 5. Aqui eu já estou colocando ao quadrado porque o índice da nossa raiz é 2, para ficar mais fácil simplificar. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 dentro da terceira raiz, menos a raiz 54. Então, só um minuto que eu vou apagar o quadro disso aqui. Então, nós vamos fatorar agora, por último, a raiz de 24. Ok, então fatorando 24 aqui no cantinho, mentira, 54. Então nós temos agora que fatorar o 54, que dá por 2 porque é par, e dá 27, que dá por 3. Que é 9, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 3, que dá 1. Então, quem que nós encontramos? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3, certo? Nós vamos colocar isso dentro da outra raiz. Então, é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 dentro da última
raiz. Agora nós vamos simplificar o índice, a potência que tem o mesmo expoente do índice, que é 2, né? E lembra que a raiz quadrada aqui é 2. Então 2 com 2 vai sair esse 2 de baixo. 2 com 2 vai sair esse 2. 2 com 2 vai sair o 5. 2 com 3 vai sair esse 3. Então nós vamos ter lá, saiu o 2 na primeira, vai ficar 2 raiz de 5 que sobrou, menos 2 que saiu, raiz de 6, porque agora sobrou 2 vezes 3, mais 5 que saiu, raiz de 5 que está lá dentro, menos quem saiu agora foi um 3, e quem sobrou foi o 2 vezes 3 aqui, então raiz de 6. Então agora nós vamos unir as raízes semelhantes. Que são raízes semelhantes? Que têm o mesmo índice e o mesmo radical. Então nós podemos unir agora as raízes 2 raiz de 5 com 5 raiz de 5. Então se é mesmo índice e mesmo radical, nós vamos somar quem está do lado de fora. Então 2 mais 5 é 7. Então 7 raiz de 5. Ok? Aqui nós vamos ter uma soma de negativos. Então percebam que a raiz de 6 é semelhante à raiz de 6. Então nós vamos operacionar quem está do lado de fora. Soma de negativos. Menos 2 menos 3 menos 6 raiz. Menos 5 raiz de 6. Desculpa. Só um minuto. Então aqui vai ficar menos 5 raiz de 6. Ok, e acaba aqui. Por quê? As raízes não são semelhantes mais. Então não tem como resolver a não ser com calculadora. Certinho? Então aqui vai terminar em 7 raiz de 5 menos 5 raiz de 6. Aí fechamos a questão número 3. Ok, a questão número 4 é o seguinte. A área do retângulo é igual à raiz quadrada de 195 centímetros quadrados. E o comprimento mede raiz quadrada de 15 centímetros. Quanto a largura do retângulo mede? Então nós temos a área, que é a região interna desse retângulo, é raiz quadrada de 195. Nós temos o comprimento, que é a raiz quadrada de 15, e nós queremos saber a altura, ou a largura, que eu vou chamar de x. Então, se eu estou mexendo com essas três dimensões, quer dizer que nós estamos trabalhando com a área, que é calculada por base vezes altura. A base é raiz de 15. A altura é quem nós queremos, que é a largura, que vou chamar de x. É igual a raiz quadrada de 195. Então, como aqui nós estamos multiplicando no primeiro membro, eu vou deixar o x sozinho, porque é quem nós queremos. Então, vou colocar todo mundo agora dentro da mesma raiz, que é 195 dividido por 15. Estava multiplicando, passa dividindo. Como o índice da raiz é 2, é o mesmo índice, eu posso colocar todo mundo dentro da mesma raiz. Então, nós vamos ter que 195 dividido por 15 é uma conta exata, que dá 13, só que dentro da raiz quadrada. E a raiz quadrada de 13 não é exata, então nós não resolvemos mais. Logo, o resultado de x da largura é raiz de 13 centímetros. E assim finalizamos a quarta questão. A quinta questão é, ao expressar a expressão raiz quinta da raiz quadrada de 16 em um único radical, obtemos como resposta, então vou reescrever aqui embaixo, nós temos raiz quinta da raiz quadrada de 16. Nós temos duas opções, ou nós multiplicamos os índices, aqui lembrando que nós temos raiz quadrada é índice 2, então eu posso simplesmente multiplicar os índices, fazer 5 vezes 2 de 16, né? E teremos raiz décima de 16. E podemos fatorar o 16, nós vamos encontrar 2 elevado a 4.
elevado a 10. Percebam que o índice e o expoente são múltiplos de 2. Então, nós podemos dividir por 2 e dividir por 2. Então, nós vamos ter raiz quinta aqui. Raiz quinta, 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. 2 elevado a 2, que é 4. Então, nós teríamos raiz quinta de 4 e finalizaríamos aqui. O meio mais rápido é fazer o seguinte: raiz quinta da raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 exata, que é 4. E acabaria aqui, num único passo. Chegaríamos nessa volta todinha, ok? Então, o meio mais rápido é mais prático. Então, é opção de vocês resolver pelo método mais prático, certo? A questão número 5 é isso aí, prontinha. Questão 6. O expoente das potências abaixo é, respectivamente... Então, aqui é quem nós elevamos a 3 para dar... 3 é base, foi elevado a quem para dar 27, né? Então, quem não souber aqui visualizar isso aqui, está muito fácil. É só fatorar o 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 3, que dá 1. Logo, nós encontramos 3 elevado a 3. Logo, o expoente que está faltando é o 3. Aqui é 2018, foi elevado a alguém que deu 1. Para qualquer número de resultado de potência 1, o expoente tem que ser 0. Ok? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, aí é a questão número 6. Muito fácil, muito rápido. Questão 7. A área e o perímetro da figura abaixo são, respectivamente... Então, nós temos que calcular a área de um retângulo, ou seja, o seu preenchimento interno é a área. Então, nós queremos base vezes altura. A base está aqui, olha. A área, então, é 3 raiz de 3 vezes 6, que é a altura, que está representado aqui na lateral esquerda, raiz de 3 centímetros. Podemos colocar isso tudo aqui, inclusive o centímetro, que vai dar quadrado. Mas isso tanto faz. Então, aqui nós vamos fazer uma multiplicação distributiva, na verdade, porque nós vamos multiplicar quem está do lado de fora. Então, é 3 vezes 6, que dá 18, vezes o resultado do outro que está dentro. Então, nós vamos fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, certo? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Ou seja, quando nós temos duas raízes quadradas multiplicadas por ela mesma, o resultado é o número que está do lado de dentro, no radicando. Então, continuando, nós temos que a área é igual a 18 vezes raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a área é 3 vezes 8, 24 vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 54 centímetros quadrado é a área desse retângulo, desse preenchimento aqui. Então, agora nós temos que calcular o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, é o comprimento dessa figura. Então, nós temos aqui 3 raiz de 3 na base, então em cima também é 3 raiz de 3. Na lateral esquerda, 6 raiz de 3. Então, na lateral direita também 6 raiz de 3. Então, nós vamos somar tudo. Ou simplesmente multiplicar 2 vezes 6 raiz de 3. Mais 2 vezes 3 raiz de 3. Só um minuto que não vai caber aqui. Eu vou te esperar, né? Então, né? O perímetro é 2 vezes 6 raiz de 3 mais 2 vezes 3 raiz de 3. Então, o perímetro é
multiplicado só do lado de fora, 12 raiz de 3, mais 2 vezes 3, 6, raiz de 3. Raízes são semelhantes, porque o radicando é o mesmo e o índice também. Então, podemos somar do lado de fora. 12 mais 6, 18, raiz de 3 centímetros. Então, esse é o perímetro e a área é 54 centímetros quadrados. Questão 8. Simplificando a expressão raiz quadrada de a menos b ao quadrado, obtemos, muito fácil, o índice da raiz quadrada é 2. Quem está do lado de dentro é o radicando a menos b elevado ao quadrado. Então, se o índice é igual ao expoente, só simplificar, logo teremos a menos b. Prontinho, a questão número 8. Muito simples. Questão 9. O volume do paralelepípedo é... Então, nós temos um paralelepípedo de comprimento 3 raiz de 2, altura raiz de 8 centímetros e profundidade ou largura 2 raiz de 4. Então, aqui nós podemos falar então que o volume é igual, né? Comprimento vezes altura vezes a largura. Ou seja, nós vamos ter raiz de 8 vezes 3 raiz de 2. A imagem está fugindo um pouco porque nós temos uns quadros aqui de fórmulas e fica apagando e voltando. Vezes 2 raiz de 4. Então, é multiplicar todo mundo. Então, 2, quem está do lado de fora, multiplica quem está do lado de fora. Raiz de 8 sozinho tem o número 1 aqui. Então, nós vamos multiplicar 1 vezes o 3 e 3 vezes 2. Então, o volume aí vai começar com 6. Pegando aqui, só um minuto. Então, o volume é igual a 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Raiz de 8 vezes 2, 16. Aqui do lado de dentro agora. 8 vezes 2 e vezes 4. Então, nós vamos ter... que o volume é igual 6 raiz de 8, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. A raiz de 64 é 8. Então, o volume é 6 vezes 4, 6 vezes 8, 48 centímetros cúbicos, porque é volume. E assim, então, finaliza a questão número 9. Próxima e última questão. Na questão 10, diz: na igualdade raiz de 8 mais raiz de 32 mais raiz de 70 quadrado de 72 menos raiz quadrada de 50 é igual a n. Então, qual é o valor de n? Então, novamente, é calcular todas as raízes e ver se nós conseguimos chegar a uma única raiz que seja semelhante para que possamos reduzir isso. Percebo que nenhuma das raízes são exatas. Se nenhuma raiz quadrada dessa é exata, nós temos que fatorar. Nós já sabemos que o 8 fatorado é 2 ao cubo, que nós podemos escrever como 2 ao quadrado vezes 2. Então, mais 32 fatorado é 2 elevado a 5 dentro da raiz quadrada, mais 72. 72 nós vamos fatorar. Por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, nós encontramos aqui 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Aqui já vou pôr separadamente, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dentro da raiz quadrada, menos 50.
50 fatorado dá por 2, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, nós encontramos 2 vezes 5 elevado a 2. Então, 2 vezes 5 ao quadrado dentro da raiz. Isso é igual a n. n é o número que eu quero achar. Na primeira raiz quadrada, nós podemos distribuir agora 2 ao quadrado vezes 2 dentro da raiz quadrada. Na segunda, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Tem um 1 aqui, não é isso? Então, a multiplicação de potência de mesma base, somos os expoentes. Por isso que aqui dá 5. Na segunda, nós já podemos eliminar, porque nós já escrevemos separado. Então, índice 2 com expoente 2, corta. Quem saiu foi o 2 vezes 3, que é 6. Então, nós vamos ter 6 vezes raiz de 2, que é o que sobrou, menos, novamente, índice 2 com expoente 2, sai. Quem saiu foi o 5 e sobrou o 2 dentro da raiz. Isso igual a n. Na questão de baixo agora vai sair quem? Índice 2 com expoente 2, sai o 2 e fica raiz de 2. Mais, quem vai sair agora são 2, índice 2 com expoentes 2. Quem saiu foi o 2 vezes 2, que é 4. E sobra a raiz de 2. Então, aqui nós temos mais 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Isso é igual a n. Então, percebo que agora todas as raízes são semelhantes, têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Podemos operacionar todas, né? Então, ó, 2, colocar uma cor diferenciada. Então, nós temos aqui 2 mais 4, 6, mais 6, 12, 12 menos 5, 7. Então, o que vai sobrar aí para a gente? 7 raiz de 2. Esse é o valor de n. Então, assim finaliza a nossa lista de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, é só assistir novamente até que possa ter clareza aí das resoluções, ok? Um forte abraço e até a próxima!